Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Oi, paz e graça. Eu vou falar um pouco sobre a queda do homem, mas nessa sequência de meditação aqui desse blog, argumentação bíblica e pentecostal. Minha argumentação bíblica e pentecostal. Então, Deus, após, fez o homem, sua imagem, conforme a sua semelhança, da sua costela, ele fez uma companheira para ele, que era Eva. O Senhor, ele deu toda a extensão de domínio para o ser humano. E num belo dia, a mulher estava passando em frente à árvore da qual não poderia comer, na qual não poderia se tocar. E de repente houve ali um diálogo entre ela e uma serpente. A serpente, segundo o texto que fala lá no Gênesis, a serpente não era as serpentes como nós vemos hoje, que se arrastando na terra. O estado dela está hoje é consequência dela ser um instrumento para a queda do ser humano, que no texto vai dizer que era uma anomalia, um animal bonito e formoso. E esse animal, esse ser, dialoga com ela, colocando dúvidas na sua mente sobre a ordenança de Deus. E a mulher vai provar, porque a serpente diz a ela que, na verdade, o dia que ela provasse, comesse daquela fruta, um temor que Deus tinha, que tanto ela quanto o marido dela seriam semelhantes a Deus. E aí ela vai e come, e na sequência ela dá para o seu marido Adão comer. A Bíblia não dentro do texto, não há um relato de se houve uma argumentação, uma discussão entre Adão e Eva. A sequência é simplesmente essa. A serpente conversa com Eva, consegue induzir Eva a comer do fruto, Eva come e, consequentemente, oferece ao seu marido. E a partir de então, eles conseguem ter a compreensão da nudez que eles tinham. A gente entende, no final da criação ali, da formação do ser humano, que eles andavam nus e não percebiam a nudez, mas a partir de que comeram, houve essa percepção. Então a gente entende aqui o seguinte, voltando àquela meditação: o homem é formado por espírito, alma e corpo. O corpo físico é aquilo que entra em contato com esse mundo físico aqui. A alma é o nosso intelecto, nossa razão, sentido, raciocínio, psique. E o nosso espírito é aquilo que entra em contato com o Senhor, tem a visão do Senhor. Deus é o Espírito, esse contato, nosso espírito entra em contato com Ele, mas a partir daquele momento há uma dificuldade do ser humano, ali em Adão. Qual é a dificuldade? Não vamos se prender a falar simplesmente sobre Adão, mas sobre a questão dessa queda, da entrada do pecado na vida da humanidade, na vida do ser humano, nessa criação de Deus, que abriu as portas para uma situação complicada, que levou o ser humano, suas gerações, descendência, a caminharem por um caminho distante de Deus. O homem perdeu o contato com Deus. Deus falou que o dia que o homem comesse daquela árvore, o homem morreria. O interessante é que quando eles comeram do fruto, eles não morreram, fisicamente falando. Mas a gente entende que existem 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Eles não morreram em primeira instância de morte física, mas espiritualmente o ser humano morreu ali. A sequência depois, quando houve, por exemplo, o primeiro homicídio, que é a primeira morte, que é a morte de Abel, fala-se de uma morte física. Consequentemente, há uma morte eterna para todo aquele que não restabelece a sua comunhão com Deus, porque o homem passou a ser um pecador. Aí Deus privou o ser humano de comer do
fruto da árvore da vida, para ele não ser um ser imortal, para ele não ser um ser imortal. Mas para que ele fosse um ser mortal, Deus o privou disso, de provar, de continuar comendo da fruto da árvore da vida. Tirou ele para fora do Éden, para ele receber sobre si toda a punição que tinha sido designado por causa da desobediência. E a partir de então o homem trilhou caminhos. Só que Deus, desde o Éden, é um ser que não abandonou o ser humano. Deus não abandonou sua criação. Quando o homem pecou, o homem se escondeu, Deus desceu na virada do dia, como sempre fazia, e chamou o homem. Chamou Adão, chamou o ser humano em Adão. Porque esse Deus que nós servimos é Deus que se relaciona. Ele nunca abandonou a sua criação. Ele foi trabalhando ali, restaurando progressivamente. Lançou diante do ser humano a primeira profecia sobre Jesus, que quando no ato das punições, que ele vem punir a serpente, ela seria maldita, se rastejaria, mas há uma promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa primeira promessa sobre Jesus, a promessa de redenção, a promessa de uma libertação. É claro que nenhum dos que estavam ali presentes conseguiram entender do que se tratariam aquilo, mas na plenitude dos tempos tudo se revelou em Cristo. Mas o homem trilhou esse caminho da desobediência naquele princípio. Algumas pessoas entendem aquilo apenas como uma figura arquetípica, mas eu creio na literalidade do texto. Eu creio que isso foi literal, que a criação do mundo, a criação dos anjos, do mundo visível e invisível foi feito por Deus, e que ao homem Deus fez com suas próprias mãos, Deus modelando aquele boneco do pó da terra, soprando em suas narinas, e isso que seria a coroa da criação de Deus, transgrediu contra Deus, mas Deus não desistiu da sua criação. E Deus, ele colocou em prática um projeto de salvação para o ser humano. Todos nós nascemos sob o efeito do pecado. Em Adão todos nós caímos. Mas com a manifestação de Cristo, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todos nós fomos justificados diante de Deus. E todo aquele que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, tem seus pecados perdoados, tem sua vida restaurada, o Espírito Santo adentra a vida dessa pessoa, trazendo nela a consciência da fé, a consciência da sua paternidade para com Deus, sua filiação, sua adoção em Cristo, ser não apenas uma criatura, mas de ser filho de Deus. Claro que quando o ser humano participa do fruto do bem e do mal, os sentidos do homem agora ficam privados de Deus. Nem todos agora têm esse acesso a Deus. Então a fé é algo necessário para poder trazer o homem novamente em contato. O homem tinha condições de, na virada do dia, ter o contato com Deus. Mas a partir de então, os homens terão que viver pela fé. E a Bíblia é repleta de vários personagens que viveram pela fé e que tiveram a proximidade com Deus, comunhão com Deus por meio da fé. Se você ignorar a palavra de Deus, se você ignorar os ensinamentos sobre Deus, você pode seguir a sua vida segundo como você quiser. Mas todo aquele que parou para meditar, para pensar e considerar a fé no nome de Cristo, foi aceito por Deus por causa da sua graça maravilhosa que se manifestou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa é a nossa meditação nessa noite. Essa é a minha argumentação bíblica pentecostal. Deus vos abençoe.